já que a gente está vivendo uma nova geração, e uma nova geração que tem nos trazido uma certa preocupação de como serão estes jovens, adultos e pais de novas crianças que virão. Como a gente tem que trabalhar estes filhos ou estes netos? Porque, de uma certa forma, quando a gente ajuda um filho a ter uma qualidade de vida, quando a gente disciplina esse filho, porque a disciplina tem que existir, essa é uma verdade, a gente tem que dar exemplo, a gente tem que educar. Ninguém vai fazer filho, como dizem as pessoas, de qualquer jeito, você vai fazer filho para disciplinar. E aí, como é que as pessoas estão levando essa história de narcisismo materno? Até que ponto você é narcisista ou não? Você tem que ficar calada, não dizer nada, ser a melhor mãe do mundo, passar a mão na cabeça ou ser rude? Como a gente tem que se direcionar para que a gente não seja chamada de narcisista? Ou para que a gente não chame outras pessoas de narcisista? A gente tem que ter muito cuidado e muito zelo com esse tipo de assunto. E aí hoje a gente convidou a nossa querida Carol Oliveira, que é psicanalista, especialista, que vai explicar melhor para a gente, com propriedade, o que é o narcisismo materno. Porque as pessoas falam, sabe, doutora? As pessoas dizem, e às vezes vai ficando mais confuso. Cada momento que passa vai ficando mais confuso. Parece que as mães estão muito perdidas diante dessa situação. Criamos um mundo, de uma certa forma, de pessoas que a gente quis dar um pouco mais de liberdade. Alguns tiraram essa tal dessa disciplina e parece que estão com mais medo de conversar com os filhos. Aí entra a palavra dialogar. Talvez esteja faltando um pouco disso, mas a gente quer entender se o narcisismo veio das nossas mães, dos nossos avós, dos nossos bisavós e foram colocados através de comportamentos, atitudes dentro de casa que as pessoas não souberam superar e levaram para os filhos. Ou se isso verdadeiramente é uma doença, a gente precisa entender melhor sobre esse assunto. Me desculpa ter feito toda esse reviravolta, mas a gente precisa entender melhor que geração que nós temos hoje e como disciplinar. Primeiramente, bom dia, bom né? Dia, agradeço o convite para estar aqui nosso. presente. Bom dia, Nivos, né? Que bom. Todos esses seus questionamentos, eles são muito comuns, né? E há também, o que você falou, é uma doença? Não é uma doença, é um transtorno de personalidade, né? Então, essa é a grande diferença de... A minha mãe é narcisista, o que eu posso fazer para ela mudar? O transtorno de personalidade é bem diferente de uma doença mental como ansiedade, uma depressão, onde uma terapia resolveria. O que é o narcisismo? Hoje, essa nova geração, né? Os pais têm esse realmente cuidado de o que eu faço? Se eu controlo demais, eu sou narcisista. Se engana, porque se você for permissiva demais, se você aceitar tudo dos seus filhos, tudo é para ele, criar ele como um reizinho, provavelmente você vai desenvolver nele o narcisismo. De onde surge o narcisismo materno? Eu vou lhe dizer. Lá na formação do nosso eu, quando a gente tem um filho, o nosso bebê é o centro das atenções, o centro da casa, tudo é para ele, né? E ele entende que tudo é para ele, porque ele tá para fazer o cocôzinho, mamãe limpa, ele quer mamar, entendeu? Ele sabe chorar quando ele quer pedir alguma coisa. Então, o narcisismo, ele é importante justamente para o nosso eu, a construção do nosso eu lá atrás. O que acontece com a mãe narcisista? Quando esse eu, né? Ele inconscientemente fica ali naquele narcisismo primário, né? Então, ela passa a perceber o mundo, que o mundo precisa servir a ela. Consequentemente, quando ela se torna mãe, os filhos têm que servir a ela, entendeu? Então, ela tem essa necessidade de controle, essa necessidade de que o filho seja uma extensão dela, né? Ela não cria o vínculo mãe-filho, entende? Também pode ser, além desse caso, também pode ser de traumas. Justamente a criação dela foi abusada naquela época, foi abusada de alguma forma foi constrangida ou negligenciada. Então, é um excesso ou uma falta. Inclusive, eu fiz algumas anotações. Sim. E estudando um pouco esse assunto, porque esse assunto ele mexe muito com a nossa cabeça. Muito. Porque assim, o que eu percebo, antes da gente chegar nessa parte, eu queria muito falar sobre esse assunto, eu queria que você deslanchasse mesmo, porque nesse bate-papo acho que a gente vai ajudar muita gente. Sim. A gente tem que ter um cuidado muito grande, porque quando as pessoas falam
narcisista, né? É compulsivo, é isso, é aquilo. As pessoas, elas vivem taxando as pessoas. Sim. E acabam vivendo de julgamentos. Né? Mas ninguém quer conhecer o eu que está dentro de mim, o que eu passei e tal. E claro que a gente não tem que ser o coitadinho a vida inteira. Tem que ser trabalhado. Sim. Porque senão a gente acaba realmente vivenciando algo que provavelmente você não vai enfrentar aquela Falta etapa. na compaixão. Sim. E aí a gente vai estar sempre sendo aquela pessoa que quer ter sempre os cuidados, e a gente não sai daquela conchinha, né? Negligência, superproteção e rigidez. O que falar dessas 3 palavras? Dentro do narcisismo, ou não entra? Entra no narcisismo até a página 2. Para caracterizar o narcisismo, por exemplo, existem mães tóxicas, entendeu? Que, inclusive, podem ser tóxicas inconscientemente, que é completamente diferente do narcisismo. Demais, Superprotege. 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 Então, a superproteção causa aquele controle. E o medo, né? Isso. Se torna uma mãe medrosa? Isso, também. Mas a superproteção, ela diz respeito a... Ela entende que ela sabe o que é melhor para o filho. Então, ela escolhe a profissão do filho, ela escolhe os amigos, o relacionamento, ela se envolve, ela quer saber do relacionamento, porque ela acha que ela sempre sabe o que é melhor para o filho dela. Então, ela não deixa ele criar asas. Porque o que é o amor materno? É aquele cuidado, é aquela proteção, sim, mas é criar o filho para a vida. Para criar asas e voar sozinho, e não é fácil, ser independente, né? Porque na verdade quando você tem esse serzinho lindo, maravilhoso na tua vida, enquanto ele ainda é bebê, enquanto ele ainda é criança e vai chegando na adolescência, que é um momento que eu acho que a gente se perde um pouco, porque quando ele está indo para a adolescência, ele também está indo para a fase adulta. E quando ele está indo para essa fase do entendimento, de ser adulto, é o momento que existe o choque da mãe com o filho. Porque aí ela começa a querer ter as mesmas proteções, fazer as mesmas proteções, quando na verdade ele já está ganhando uma nova história. Isso. Já está se desprendendo. Inclusive, é um problema, né, de algumas mães, nessa fase de adolescência que é difícil, a mãe vira meio que um inimigo do filho. Aborrecência. A gente só culpa o filho. Aborrecência, né? Aborrecência, né? Então, o que acontece? É muito difícil. Então, as pessoas confundem muito, né? Quando eu falo muito de narcisismo nas minhas redes sociais e, infelizmente, a gente vê muitos depoimentos nos comentários terríveis, né? Mas também... Não deixa de ser libertador. Porque esses comentários, de uma certa forma, para nossa psicanalista, é uma forma de entender melhor como é que a gente está vivendo a sociedade, né? Sim, inclusive, elas sentem que ali é um espaço que elas não serão julgadas, porque tem pessoas... É aquela história do reconhecimento, se reconhecer naquele meio, sabe? Porque existe um tabu muito grande de que toda mãe, ela ama seu filho, toda mãe é sagrada, toda mãe erra tentando acertar. Verdade. Ixi, disse né? tudo. É verdade. Então, assim, mesmo errando, ela errou tentando acertar. O que é o narcisismo? O narcisismo, essa mãe, ela tem aquele sentimento de grandiosidade e falta de empatia. Ela tem a necessidade de ser o centro das atenções. Então, o que acontece? Ela tem um filho, inclusive, vou falar sobre as características, né, já entrando. Ela pega um filho para ser extensão de si mesmo, que é o filho de ouro, né? É aquele filho que vai ser perfeito, que vai ser o exemplo, e aquele comentário diz, por que você não é igual ao seu irmão? Porque seu irmão está na faculdade disso aqui, porque seu irmão, ela faz a comparação. São vidas diferentes, né? Exato. Aí ela pega o pior de todos, o que mais sofre é o bode expiatório, porque é aquele que é culpado de tudo. Todos os erros da família, todos os erros dela, inclusive, ela culpa esse filho, né? Nossa. Então, quando há um terceiro filho, ainda tem aquele que é o filho ignorado, entendeu? Ele está ali só sobrevivendo, ele não existe, né? E pode acarretar, inclusive, na vida adulta, muitos problemas. Por exemplo, o filho de ouro, ele pode se tornar um narcisista e perpetuar esse ciclo, né? E decepcionar, né? E aí a mãe entra nesse quesito, onde eu errei? Onde eu errei. Só que ela, culpa. Só que a mãe narcisista, ela não tem essa consciência. Nem tem culpa. Acha que não. Não. Aí, por que é muito difícil e a gente diz que não tem tratamento? Porque se ela tem um sentimento de grandiosidade e acha que o mundo foi feito para servir a ela, como que ela vai entender que ela tem problema? Não, ela é perfeita. Que então, problema a culpa, eu tenho? se ele tiver errado, a culpa é do meu filho. Dele. Inclusive, não quer me obedecer, não quer seguir minhas regras. Agora eu te digo, qual é a diferença
Porque às vezes a mãe é rígida. Mãe é para disciplinar, sim. Pronto. Mãe é para preparar para a vida, entendeu? Então, hoje se fala muito da educação. Fugiu agora o nome. Gente, esqueci não agora. Não tem problema, enfim, a gente vai dando. É uma educação mais de conversa, né? Sim. Porque antigamente, inclusive vejo muito nas minhas redes sociais, eu apanhei muito do meu filho. Aí vem outro e diz assim, eu tô viva, tô boazinha, tô seguindo minha vida e apanhei muito, apanhei horrores, entendeu? Então, assim, será que você tá bem mesmo? Será que a depressão, a ansiedade que você tem hoje não é lá de trás? Claro que é, entendeu? Então, há essa coisa. Só que o que acontece? A mãe narcisista, ela é diferente de uma mãe que é rígida. Eu posso, inclusive, repetir a criação. Eu apanhei na minha infância e posso bater no meu filho e posso não ser narcisista. Com certeza. Você está entendendo? Porque eu aprendi esse comportamento lá no meu núcleo familiar e eu estou passando adiante. Qual é a diferença? A mãe narcisista, ela compete com o filho. Não existe relação de mãe e filho. É como se a conversa ali não chegasse a lugar nenhum. Sempre no mundo dela. Principalmente com filhos mulheres. E quando essa mãe narcisista não permite... Ela não permite que o filho avance, né? Ela não permite. Ela controla esse filho. O filho é uma extensão de si mesmo. Então, é o seguinte, ela só vai elogiá-lo para que se enaltecer. Então, o feito de um filho é sempre observado com parabéns quando é estendido a ela. Por exemplo, o meu filho passou em medicina. Eu tenho um filho que está fazendo faculdade de medicina. É para se enaltecer. Porque ela queria que ele fizesse medicina, mas também se ele fizesse outro tipo, que não fosse o desejo dela, a vontade dela, dali gera uma confusão gigante. Gera uma confusão grande. É que nem a história do minha mãe vai passear comigo, num lugar que ela quer. É a melhor mãe do mundo. Na volta, ela se transforma. Primeiro que ela não queria nem voltar. Sim. Pode acontecer. Pode acontecer. No caso, seria uma mãe que queria dar continuidade àquilo e aí ela volta a ser a mãe que ela realmente é. É boazinha enquanto está vivendo algo do prazer dela. Pra você ter noção, você imagina só, uma mãe que ela quer estar sempre ali no meio das suas amizades. Para quê? Porque quando você está envolvida em amizade e tudo mais, a mãe quer saber quem que é para ficar próximo e falar mal do seu filho. É porque, de repente, aquela pessoa que ela está fazendo amizade... E fazer intriga, isso, aquela pessoa que seu filho está fazendo amizade pode ser a melhor amiga. Pode. Mas ela pode se espelhar na situação, ela se colocando como amiga da amiga do filho. Isso porque falta amizade, ela não consegue ter vínculos emocionais. Então, quando ela percebe que aquela filha está tendo vínculos emocionais que ela não tem... incomoda ela. Então, ela vai fazer campanha negativa, ela vai fazer brigar ali, entendeu? Discutirem ali a situação. Ela é aquela mãe que fala mal da filha. Olha, ela é problemática. Ela faz aquela campanha negativa. Ama e odeia ao mesmo tempo. Ela não ama. Nem ama. Ela não ama. Nossa, ela só ama a si mesmo. Então, o foco é em si. O foco é em si. Eu fico imaginando assim, hoje é importante a gente chamar a atenção. Por que eu falei da nova geração? Que me preocupa muito. Porque assim, o que acontece? Você agrada muito o filho e de repente esse agradar muito o filho é se agradando. Nós estamos trabalhando uma geração que a gente tem que ter muito cuidado. O que eu não vivi, que minha mãe tirou, eu vou viver agora e muitas vezes tirando do meu filho, tirando da minha filha. Até que ponto, por exemplo, minha mãe ela me disciplinava assim, mas eu vou disciplinar de outro jeito. Vou fazer assim, assim, assado. Às vezes, o que ela fazia era até bom, era até importante e necessário. Mas você quer mudar o contexto, mas você não deixa de mandar. De mandar para ser do teu jeito, da tua vontade, e isso com certeza é adoecedor. O que é mais complicado é que você não está sabendo disciplinar ou você está dando... corda demais porque era tudo que você queria para você. Hoje podemos dizer que na sociedade que estamos vivendo, ou nessa nova geração, estamos perdendo realmente o foco do que é educar um filho e do que é ser uma mãe para deixar esse filho evoluir? Sim, está acontecendo muito isso. Você vê que a gente vê muito que a nossa geração lá atrás, ela era mais respeitosa, né? A gente tinha muito cuidado quando a gente conversava com nossos pais com muito respeito, né? Obedecia, né? Mas o que acontece? Não é só isso que vai acontecer. A gente vai evoluindo conforme o tempo vai passando, né? Por exemplo, bater hoje é errado. Mas a nossa geração aprendeu que era normal, entendeu?
apanhar, né, por algo que a gente fez ou deixou de fazer, né? Só que a educação respeitosa, lembrei agora. Respeitosa, lembrei. Então, tem muito se falar de educação respeitosa, que é na base da conversa e do entendimento, entendeu? Por exemplo, eu converso com meu filho e quando ele vem com questionamento, eu faço ele entender o porquê de tudo, sabe? Dou uma explicação. A gente tem mais, porque aquela geração que é corrida, que não tinha tempo para nada, tinha muitos filhos, né? E eram criados assim. Disciplinar de uma forma respeitosa. Dessa vez, a gente consegue esse entendimento, né? Então, a gente está tendo muitas doenças mentais, como ansiedade e depressão, por essa falta do autoconhecimento, né? Dessa projeção. Porque hoje a gente está, não é nem só dentro do núcleo familiar, mas as redes sociais estão aí, com informações muitas vezes equivocadas também. Então, essa rede. Se fala muito em narcisismo, por que agora? Mas narcisismo sempre existiu, sempre lá existiu. de trás. Verdade. Hoje o que está acontecendo é que a gente tem essa permissão de falar dos nossos pais, tem mais né? conhecimento. A gente tem mais informações, tem mais profissionais nos alertando. Então, assim, é aquela história do conhecimento, a gente está se libertando. Agora, de que forma? E aí vem minha preocupação relacionada aos bebês, os bebês que aí estão. Como essa mãe materna, né? Essa mãe que está ali cuidando, o narcisismo materno, já pode começar a mudar um pouco logo do bebê nascendo até próximo da adolescência, sei lá. Eu quero até entender melhor até que ponto, porque assim, para que as pessoas entendam que dá para você viver uma relação legal com a sogra, dá para você viver uma relação legal com os filhos, dá para você entender quando você tá de mais, quando você tá de menos, porque assim, me parece que as pessoas estão tão perdidas com o que é ser narcisista ou não, porque o narcisista não tá só na mãe, também tá no pai. Sim. Né? E a gente precisa levar essa história para frente porque tá ficando muito confuso. As pessoas parecem que estão muito perdidas, não estão sabendo como lidar com a situação. Até que ponto você é uma mãe narcisista em alertar um filho? Em disciplinar um filho, em conversar com o filho, em dizer para ele, olha, isso aqui não é interessante. Olha, Vanusa. Como é que a gente pode não se tornar essa mãe narcisista? A gente não se torna narcisista. Por exemplo, nasce um filho, nasceu uma mãe, nasceu uma narcisista. Sim. Não. Antes de eu ser mãe, eu já sou narcisista. Você está entendendo? Antes de ser mãe, eu sou narcisista. Então, o que é que acontece? Fique tranquila. Siga a sua educação, entendeu? Óbvio, uma mãe que tem problemas emocionais, ela vai passar para os filhos, entendeu? Então, a mãe tem que estar bem preparada mentalmente, com ela mesma, o autoconhecimento dela, para saber lidar com o filho. O filho não vem com instrução, né? Mas a gente tem que estar preparada, a nossa mente, estar antenada com o que está havendo. A educação respeitosa é uma delas, né? A gente pode, sim, ser rígido com nossos filhos. O que eu vou te dizer, Vanusa? Não há esse cuidado, porque uma mãe narcisista, por exemplo, ela não tem vínculo com o filho. Quando nasce um filho, é mesmo que não nascer, não cria o vínculo de mãe e filho, entendeu? É uma mãe invejosa, entendeu? É uma mãe que compete com o filho, principalmente filhas mulheres. Mulheres sofrem muito com mães, mais, né? Mães e mais. filhas sofrem bastante. Então, assim, ela vai crescendo, quando ela está na puberdade, a mãe começa a ver, aflorar aquilo ali, e como o filho é uma extensão de si mesma, ela começa a olhar, porque eu já estou numa certa idade. Então, eu vejo a minha filha bonita, eu começo a dizer assim, seu cabelo está feio, você está gorda, emagreça, né? Emagreça, entendeu? Não gostei disso em você, mude isso, entendeu? Olha, eu recebo, Vanusa, tanto direct, eu acredito, você não tem noção. Eu acredito, e a gente precisa ajudar essas mães e precisamos ajudar essas filhas. E muitas vezes você se culpa. O filho, a filha se culpa por não estar agradando. Eu percebo que o filho é mais fácil de não se importar tanto. Isso. Ele se desprende melhor. Mas é porque há essa inveja. Toda mãe narcisista, ela é invejosa, ela é mentirosa, entendeu? Você tem noção? Inventa, aumenta. Ela inventa, ela faz campanha negativa. Você pode imaginar uma mãe fazendo campanha negativa da sua filha para a sociedade em volta, né? Essa filha, quando vai questionar alguma coisa que a mãe fez, ela começa a se sentir culpada porque ela é apontada, porque ela já foi feita uma campanha negativa. Então, ela é a ovelha negra para a sociedade. Seus pais, respeite, não ire. Honre pai e mãe. Então, eu lido muito, Vanusa, eu recebi, inclusive recentemente, eu sou uma mãe narcisista. Aí eu perguntei, por quê que você acha que você é narcisista? Aí ela começou a falar, né?
Aí ela usou uma frase, nossa, que foi assim, ela disse assim, porque a minha filha, embora ela tenha 38 anos e seja casada, eu digo para ela porque ela precisa emagrecer e ela não me ouve. Ela não me ouve. Aí eu digo, o que você acha sobre isso? Não, eu acho que ela deveria me ouvir, agora eu não sei se eu sou narcisista ou não. Mas aí, até então, estava tudo bem. Sim. Até eu falar para ela, deixa eu lhe dizer, se ela é casada, se ela tem filhos, eu queria perguntar para você, como que ela se sente com relação ao corpo dela? Não, ela não está nem aí. Eu digo, por que você está se importando com o corpo dela? Não é dela. Existe um limite. Ela tem 38 anos, é uma mulher casada, ela não se importa. Também. Verdade, até a forma de falar. Porque eu acho que essa mulher que é narcisista, se ela já estiver com uma certa idade... É pior. Ela não vai mudar? É difícil? Piora, Vanusa, piora. E aí Por isso que a gente tem que levar essa informação para jovens que aí estão, para essa nova geração, para se trabalhar. Tem como trabalhar essa autoajuda e você tirar de você... Por exemplo, se você passou por um abuso, se você acha que a sua mãe foi narcisista com você, tem como você começar a trabalhar dentro de você e se libertar? Essa é a palavra certa? É sim, ressignificar. Pronto. Ressignificar. Porque o que acontece? A gente fica enraizado nessas crenças. Filhos de narcisista têm baixa autoestima, não têm autoconfiança, né? Elas necessitam de validação, porque elas lidaram a vida toda buscando a validação dessa mãe, né? Então, ela não consegue se ver no mundo sozinha, entendeu? Porque a mãe vai minando ali. E qual é o questionamento sobre isso? A minha mãe tem jeito, e na velhice será que ela melhora? Ela não melhora, ela piora, entendeu? E aí esbarra na culpa. Muitos filhos de narcisistas, e Vanusa, o que eu vou falar é muito duro o que eu falo. Tem que se afastar? Contato zero. Contato zero. Contato zero. Porque assim, você quer agradar e você tem a sensação de que está agradando, mas em algum momento você vai desagradar. Isso. Mas você sempre vai desagradar. Sempre vai desagradar, porque nunca é o suficiente. E nunca é o suficiente e suga a energia, a pessoa adoece fisicamente, psicologicamente e emocionalmente. Então, quando eu não consigo tomar esse distanciamento da minha mãe por qualquer outro motivo, porque minha mãe está mais velha, porque não tem quem cuide, né? Existe uma ferramenta chamada pedra cinza. É você se comportar como uma pedra, entendeu? É você entender que ela só pode dar isso. E você aceitar isso. E você aceitar, ter compaixão de entender que o que ela transfere a você não é seu, não é a sua verdade. Entendeu? Sabe por que eu acho interessante tudo que você está falando? a gente passaria o dia inteiro falando sobre esse assunto, porque esse assunto ele é muito gigante. Eu quero até te convidar para você me dar uma live, uma entrevista nas redes sociais, para que a gente possa ter muito tempo. Inclusive, eu quero te falar que sobre esse assunto eu estou fazendo um trabalho social. Que legal. Eu chamei justamente uma amiga advogada para fazer comigo uma roda de conversa quinzenal. Eu quero até te convidar para participar. Eu quero. Tem mais de 360 mulheres. Sim. O terceiro encontro vai ser agora, dia 25. Tem um link na minha bio lá do Instagram. Vou dar uma olhada. Você entra lá. Então, mulheres do mundo todo falando a respeito disso, se conectando. É um espaço de conexão, de compreensão, onde a gente também dá aquela orientação gratuita. Você sabe o que acontece? Nós não podemos deixar que a sociedade se torne uma sociedade adoecida. E eu quero te dizer que é justamente isso. A sociedade está se tornando narcisista. Pois é. Você sabe que o que me chama bastante atenção nisso? Por exemplo, eu particularmente eu tive tanto medo de algumas coisas assim, que eu não avancei. Digamos assim, avancei em alguns aspectos. Porque quando você trabalha, você começa a se socializar. Sim. E aí, se socializando, você cria vários vínculos, vários tipos de amizade, vários comportamentos estão próximos de você. E aí você começa a entender um monte de coisas na vida. E isso vai te libertando, isso é muito bom. Sim. Mas essa questão das pessoas terem medo de avançar na profissão, ter medo... Às vezes você tem medo de viajar. Você tem medo de tentar a tua vida em outro lugar. Às vezes a vida está lhe oferecendo algo muito maior que vai lhe trazer uma certa satisfação, que você vai dizer, não, eu vivi minha vida como realmente tinha que ser. A minha vida e não a vida da minha mãe. Sim. Né? E isso esbarra justamente nas raízes profundas, e por isso que a psicanálise faz isso. Ela vai buscar lá no inconsciente, trazer para a consciência, para ressignificar. Bom, eu queria passar a manhã toda conversando com você, mas é tanta gente para a gente entrevistar. Sim. Eu queria só que você pudesse passar
algumas dicas para quem está em casa assistindo o programa, Sim. que já quer buscar essa ajuda. Aquela Sim. mãe, aquela menina, aquela adolescente, aquela mãe que ainda quer esse apoio, aquela mãe que se reconhece que se e que reconhece. quer mudar, Mudar. né? Porque tem Isso. gente que quer mudar, tem Tem. gente que não muda, mas tem gente que quer. Tem. Né? Então, como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Eu quero falar primeiramente para filhos de mães narcisistas é que estudem o narcisismo. Quanto mais você conhece todas as características, as dinâmicas, e você se reconhece nisso, você consegue adquirir ferramentas para lidar com essa mãe, né? Enquanto não é possível você ter esse contato zero, né? Porque também é difícil, vem a culpa, vem muito. Sobre mães que se sentem culpadas porque diante de todas essas informações começam a entender que elas são muito rígidas com seus filhos, trabalhe o autoconhecimento, né? Tente conversar mais com seus filhos, sabe? Para entender até... hoje a gente tem essa dinâmica difícil, né? Que é a adolescência, esse distanciamento está adoecendo os adolescentes. Então, fique mais próximo do seu filho, sabe? Entenda como que a cabecinha dele se comporta para que você possa se ajudar. E não se sinta culpada por isso, porque a gente vai aprendendo, né? Com os nossos filhos e cada filho é diferente, como cada mãe também é. Linda! Olha, foi muito bom conversar com a nossa querida Carol Oliveira, psicanalista. Quero aprofundar mais esse assunto para a gente ajudar mais pessoas, né? E olha só o que ela falou, sociedade está ficando narcisista. Isso é muito grave, isso é muito sério. É você querer viver a tua vida no outro, pelo amor de Muito Deus. eu, tudo bem. Deixa o outro viver e vai viver a tua vida. Tem gente que não encontra um parceiro porque quer viver a vida do filho. Não pode, da filha. Mas olha, foi muito bom conversar com essa especialista que explicou um pouco sobre o narcisismo materno, e eu quero te esperar em outras oportunidades. E vamos conversar. Com certeza. E Qual é o pode me Instagram? chamar o quanto você quiser, que Tá eu bom. venho e estarei aqui. Meu Instagram é @carol.oliveira.sa.